Se você não cometer esses 30 erros que eu vou te contar aqui nesse vídeo, eu prometo pra você que, assim como eu, você vai ganhar milhões de reais em bolsa de estudos na sua tão sonhada faculdade dos Estados Unidos. Aí foi a vinheta. Eu adorei a vinheta, só pra falar, tá? Ficou muito bom. Muito bom mesmo. A primeira coisa que eu acho que muita gente comete o erro na hora que tá aplicando pra faculdade nos Estados Unidos, e a primeira coisa que geralmente a gente faz nesse processo é a falta de pesquisa sobre as universidades que a gente vai estar aplicando. Cada universidade americana geralmente tem requerimentos diferentes para você ser aceito. Elas pedem coisas diferentes, elas pedem documentos diferentes, elas pedem redações diferentes e elas têm programas diferentes, elas oferecem um campus diferente. Tudo às vezes é diferente dependendo de uma faculdade para outra. E essa falta de pesquisa pode fazer que a gente se decepcione ao longo do caminho e que a gente tenha que enviar coisas que a gente não é tão bom, não é um ponto tão forte. Então eu acho que essa falta de pesquisa é um ponto que a gente tem que prestar atenção, porque é um erro muito grande durante a sua aplicação. Segundo ponto, e também tão importante quanto o primeiro, ignorar os prazos de envios das coisas. Cada faculdade nos Estados Unidos tem uma deadline diferente para você aplicar, tem uma deadline diferente para você aplicar para bolsa, tem um prazo final diferente para você enviar tal documento, para você enviar tal redação, para você enviar tal vídeo, para você fazer uma entrevista. Cada faculdade tem um prazo diferente para literalmente cada coisa que eles estão fazendo. E às vezes a gente não vê isso na hora que a gente está aplicando e não anota e não se planeja para cumprir esses requisitos. Então a gente deixa de enviar alguma coisa ou se atrasa nesse processo e a gente acaba perdendo pontos na hora que os admissions officers vão ver a nossa aplicação. Terceiro erro, redações muito genéricas. Quando a gente vai escrever uma redação, eu sei que é difícil pra gente encontrar algo legal e para escrever nas essays, mas escrever uma redação genérica que todo mundo pensa que é algo muito óbvio faz com que a gente não se destaque na nossa candidatura. E quando a gente não tem tempo para se planejar para isso, não tem tempo de sentar, escrever, reescrever e tal, as nossas essays acabam ficando sem graça. E aí, na hora que a pessoa que tá admitindo a gente vai ler, eles leem, tipo, 3.000 essays em um dia. E se a gente não prestar atenção nisso e escrever uma essay muito genérica, a gente não vai se destacar nesse processo. Quarto erro que muita gente comete, não destacar as suas conquistas. Gente, não adianta você ter extracurriculares incríveis, não adianta você fazer muita coisa fora da escola se você não sabe descrevê-las no Common App, ou se você não sabe descrevê-las no seu currículo. Porque no Common App a gente tem 150 caracteres para descrever uma atividade. E é isso. Então, é muito importante você saber descrever as suas extracurriculares, é muito importante você saber descrever as suas honors, e mais importante ainda é você dar valor às coisas que você já fez. Não importa se pra você parece que é algo, todo mundo faz. Talvez não. Talvez é algo que você deveria dar mais importância e não achar assim que é algo muito simples. Escreva as suas extracurriculares como se fosse a coisa maior que você já fez na sua vida, porque é assim que eles devem lê-la. Então, na hora que você estiver descrevendo, procura usar palavras que enfeitem a sua extra, porque aí você vai se destacar na hora que eles forem ler, tá bom? Quinto maior erro que a maioria das pessoas cometem: a falta de recomendadores relevantes. E o que seria isso, gente? Na hora que você vai escolher quais professores vão escrever suas cartas de recomendação, ou talvez pessoas que já te deram um trabalho e que vão escrever cartas de recomendação pra você, se essas pessoas não te conhecerem e não tiverem boa vontade de realmente escrever essas cartas, pode ser algo que faça você perder pontos na sua aplicação. Porque você não vai poder ver essas cartas, então só vai mandar pra faculdade e aí as pessoas de lá vão ler a carta. Tem que ser pessoas, você tem que escolher pessoas que conheçam você, que saibam um pouquinho da sua história e saibam quem você é como pessoa. E aí sim você vai garantir que essas cartas sejam relevantes. Então prestem atenção na hora de escolher quem vai escrever sua carta de recomendação. Sexto erro, não fazer revisões. Gente, é muito importante no seu processo de aplicação você revisar tudo que você tá fazendo. Principalmente porque, além do fato de todo esse processo de aplicação ser novo pra gente, nós vamos estar escrevendo e se comunicando em uma língua estrangeira. Então é muito provável que a gente vai cometer erros gramaticais na hora de escrever essays, na hora de falar com alguém. Então assim, revisem tudo que vocês forem fazer, todos os documentos que vocês forem escrever, todas as essays que vocês forem escrever, todos os e-mails que vocês estão mandando para a faculdade, sempre revisa
tudo. Porque se você cometer erros banais de gramática, ou se você falar de alguma forma rude com alguém, isso pode ser prejudicial para você. Prestem bastante atenção nisso, tá? 7º erro, e esse foi um erro que eu cometi: acreditar em teste optional e não estudar por SAT. Gente, algumas faculdades nos Estados Unidos aceitam teste optional, que é que você não é obrigado a enviar a nota do seu SAT para a faculdade. Sim, elas aceitam. Mas nós, como estudantes internacionais, isso não se aplica a gente. Elas podem aceitar, isso não significa que é algo que a gente deva fazer. Por quê? Para você ganhar muitas bolsas de estudo, para você ser aceito em programas de honra, você precisa ter notas altas no SAT. E pensa, nós temos uma forma diferente de ensino médio que eles têm. Então, o único jeito deles verem o nosso nível acadêmico é através dos testes padronizados que todo mundo faz. Então, é aí que eles vão nivelar você com um americano e vão te comparar com uma pessoa de lá. Então, façam, não acreditem em teste opcional, vocês precisam aplicar com o SAT. Estudem para SAT e estudem muito para SAT para vocês tirarem uma nota muito boa. 9º erro: não demonstrar proficiência no idioma. Assim como eu já falei de fazer revisões, gente, é muito importante que na hora que vocês estejam se comunicando com a faculdade, escrevendo essays e estando em entrevistas, vocês usem o inglês corretamente. Não usa muito slangs, não usa muito coisa assim, porque isso pode atrapalhar eles verem o quanto você conhece a língua. Você tá indo estudar num ambiente acadêmico, então é muito importante que seu inglês seja desenvolto para isso. Então prestem atenção na hora que vocês forem escrever suas redações, para que vocês escrevam corretamente, para que vocês não coloquem palavras que a gente usa no dia a dia lá no texto, que às vezes não é uma palavra que se encaixa. Prestem bastante atenção nisso, porque pode ser um momento que você pode ganhar pontos ou perder pontos com as faculdades. 10º erro que muita gente comete é exagerar nas extracurriculares. Gente, você tem que descrever as coisas que você já fez, mas você não pode exagerar. Não é pra você mentir, não é pra você falar que você fez mais do que você fez, não é pra você falar coisas que não existiram, não é esse o objetivo. Não importa se você tem poucas extracurriculares, descreva essas extras e descreva apenas o que você fez. Descreva com palavras bonitas? Sim, descreva com palavras bonitas, mas isso não significa mentir. Tá bom? 11º erro que muita gente não presta atenção é ver os requisitos para bolsa de estudo e recursos financeiros. As faculdades americanas, no site deles, eles oferecem muitas bolsas de estudo. Mas, se você não olhar a fundo quais são os requisitos para você ser elegível para ter essa bolsa, muitas delas, a primeira coisa é lá ser um US citizen. Então, ser um americano, vamos dizer assim, ou ter o green card. E a gente não tem. Então, se a gente não presta atenção nesses detalhes, muitas vezes a gente acaba tendo a imaginação que a gente vai ganhar uma bolsa dessa faculdade, mas na verdade a gente não é elegível para nem aplicar para ganhar essa bolsa. Então, prestem bastante atenção nisso para você não se iludir no quanto de bolsa a faculdade dá. Vai lá na parte de International Students para você aprender e para você ver tudo que está escrito lá sobre a parte exata para estudantes internacionais, quais as bolsas eles oferecem para os estudantes internacionais. Tá? Prestem bastante atenção nisso, porque é algo que eu fiz de errado também. Eu apliquei para bolsas que eram só para americanos e aí eles me mandaram um e-mail. Querida Raíssa, você não é elegível para essa bolsa porque precisa ser um residente dos Estados Unidos para você poder ganhá-la. Aí eu fiquei assim, tá bom. Obrigada. 12º erro que a maioria das pessoas cometem: enviar materiais incompletos. Gente, cada faculdade lá nos Estados Unidos, quando você estiver aplicando, você vai perceber isso. Muitas delas pedem muitos documentos e muitas coisas diferentes entre as faculdades. Então, uma pede uma coisa, outra pede outra. É 1 trilhão de coisas. Na hora que você está aplicando para 20 faculdades, você vai ficar louco com o tanto de coisas e cada requerimento diferente de cada faculdade. E aí, durante esse processo, a gente esquece de enviar alguma coisa. Se a gente não se preparou para isso, não anotou num lugar, não organizou, envia material incompleto. E aí a faculdade vai te mandar um e-mail. Querida fulano de tal, tá faltando você enviar esse documento. Por favor, me envie o quanto antes. E aí você tá passando vergonha. Então, anota as coisas que cada faculdade pede exatamente, faça sua pesquisa anteriormente, anota tudo, organiza para você não cometer esse erro. Escolher o programa acadêmico errado. Na hora que a gente tá meio que traduzindo os nossos cursos brasileiros
pro nome das majors americanas, dos cursos americanos, a gente pode ter uma confusão de qual curso a gente vai escolher, qual major a gente vai escolher. Então, entra no site da faculdade, pesquisa as majors que ele tem, aí se você acha que é aquela, entra lá dentro, vê se é aquilo mesmo que realmente você quer estudar, vê se as matérias que tá ali você vai gostar, tudo no site da faculdade, gente, dá pra você ver o que tem dentro. Então, tipo assim, você gostou da major tal, entra lá dentro que você vai ver a descrição, coisas da faculdade que eles já conquistaram naquela área, quais são os requisitos para você ter um bacharelado daquilo, quais são as aulas que provavelmente você vai ter que ter para você se formar com aquele bacharelado, coisas assim. Então, na hora que você tá escolhendo o seu curso acadêmico para cada faculdade, entra dentro das majors que eles oferecem e tenha certeza que você vai pesquisar as majors, porque tem algumas faculdades que não oferecem as mesmas majors que as outras. Então, dependendo do que você quer cursar, algumas faculdades podem oferecer, outras nem oferecem isso. Então, tenha certeza que você entra lá dentro, saiba o que é exatamente, veja se é isso mesmo que você quer na hora de você pôr no Comunep que aquela é sua determinada major, ou na hora depois de escolher a faculdade mesmo que você fala, vou cursar tal matéria. 15ª, falta de diversidade na sua aplicação. A gente sempre tem uma extracurricular que a gente gosta mais e que a gente se destacou mais, e a gente tende a sempre falar as coisas que nós somos os melhores. Então, às vezes a gente tende a aplicar e focar só de um lado dessa extracurricular, de uma característica específica que a gente possui, ou de uma habilidade específica que a gente possui que a gente gosta muito. O problema disso é que as faculdades americanas, elas procuram por diversidade. Elas querem pessoas que agreguem ao campus dela. Mas se a gente focar na nossa aplicação de falar só de uma qualidade que a gente tem, eles vão falar assim, nossa, mas essa pessoa só tem uma qualidade? Então, tentem diversificar, mostrar vários lados de você, mostrar várias habilidades, mostrar várias características, mostrar vários talentos que você tem para a faculdade. Apesar de que, sim, você deve colocar e destacar um ponto principal na sua aplicação, que seja a sua melhor características, mas você não pode deixar de mencionar outras características que você tenha para trazer uma diversidade cultural para o campus. 17º, não entender o sistema educacional americano. A forma como a gente é avaliado aqui no Brasil para você entrar numa faculdade é diferente da forma como você é avaliado para entrar numa faculdade americana. E se você não entender exatamente como funciona o processo holístico deles, pode ser algo prejudicial na sua application. E até por isso que eu tô criando esse canal, gente, porque a gente não acha informações assim disponíveis de graça. Então, por isso que eu criei esse canal e por isso que eu voltei a postar. E eu espero que esteja ajudando vocês. Vamos lá. Gente, eu já perdi a conta de em que número a gente tá, mas gente, só próximo tópico. Só aplicar Regular Decision, porque a maior parte das bolsas, elas vão para pessoas que aplicam antecipadamente. Então, elas vão para as pessoas que aplicam Early Action ou Early Decision. E alguns dos requerimentos para certos tipos de bolsas é você aplicar Early Action. Então, presta atenção nisso para você aplicar antecipadamente, se planeje para você conseguir aplicar em novembro ou dezembro, para você ter a oportunidade de ganhar mais bolsas de estudo. Então, não apliquem somente Regular Decision. Você pode? Sim, você pode, mas para ter maior chance de ganhar bolsas, quanto mais cedo você aplicar, melhor. Não se dispor a se adaptar à cultura americana. Você tá indo estudar num país que é diferente do seu, que a cultura é diferente da sua, e eles esperam que você se adapte ao ambiente de lá. Eles esperam que você tente se misturar no meio de todos os americanos. Então, apesar de a gente ter nossa cultura, apesar de a gente ter nossos valores, essas coisas, a gente tem que se dispor a provar pra eles que a gente quer se adaptar ao meio deles, que a gente quer aprender com eles, que a gente quer conviver com outra cultura diferente. Então, durante suas conversas com a sua faculdade, durante os e-mails, durante as essays, sempre mostre que você está aberto a sempre aprender mais, a sempre compartilhar a sua cultura, mas também aprender com a cultura deles. Subestimar a concorrência. Quando a gente vai aplicar para uma faculdade americana, uma das primeiras coisas que a gente olha é qual a porcentagem de aceite que essa faculdade tem. E às vezes, quando essa faculdade aceita muita gente, a gente acha que a concorrência não é alta, porque eles aceitam bastante gente. Mas, gente, vou falar a verdade pra vocês, a concorrência, sim, tem muita gente muito boa por aí. Então, apesar de a taxa de aceite ser alta das faculdades, dê o seu melhor. Não subestime as pessoas e não ache que você é muito bom por causa disso, só porque você tem muitas extracurriculares e porque você tá aplicando para uma faculdade que a taxa de aceite é alta.
Não foque nessas partes. Se a taxa de aceite é alta, é porque você pode ter mais chances de entrar lá dentro. Mas não subestime seus concorrentes, assim como, se você é muito, muito bom e tá aplicando para uma faculdade de muito alto nível, que tem uma taxa de aceite super baixa, saiba, você tá concorrendo com os melhores do mundo. Não é só os melhores do Brasil, não é só os melhores dos Estados Unidos, são os melhores do mundo, principalmente se você tá querendo aplicar para a Ivy League. Então, presta atenção em cada detalhezinho da sua aplicação, porque se você não prestar atenção, essas pessoas vão estar prestando atenção nesses detalhes. Prestem muita atenção, gente, não subestimem as pessoas que estão aplicando para as faculdades americanas também. Isso daqui é bem importante. Não entender o processo do visto e de passaporte na hora que você tá fazendo o seu processo de aplicação para a faculdade americana. Porque, gente, isso eu não sabia também, eu fui descobrir no meio da minha aplicação, mas graças a Deus eu já tinha antes o passaporte, mas vocês vão entender agora que eu vou explicar o que é isso. Quando você aceita na sua faculdade americana, a primeira coisa, depois que eles te dão a carta de aceite que eles vão pedir para você, é a foto do seu passaporte. E se você não tem o passaporte? Quanto tempo tá demorando para você tirar um passaporte agora? Então, antes de você receber a carta sua de aceite em fevereiro, março ou abril, você já tem que estar com o seu passaporte na mão. Porque assim que você receber a carta de aceite e você fizer algumas coisas para a faculdade, eles já vão te mandar o seu I-20 para você tirar seu visto. Só que para isso você tem que estar com o passaporte. Então, tenha certeza que você já tá atrás de correr atrás do passaporte para você tirar, se você não tiver, né, claro. Tipo assim, em novembro, outubro do ano anterior, do ano que você tá aplicando, porque você vai precisar desse passaporte em provavelmente fevereiro, tá? Algo muito, muito importante. Eu não sabia disso, eu descobri quando chegou em fevereiro, que aí eu fui aceita numa faculdade, eles pediram assim, manda foto do seu passaporte. Pra minha sorte, eu já tinha um passaporte, porque eu já tinha ido estudar nos Estados Unidos. Mas se eu não tivesse, eu ia surtar, que eu ia ter que correr atrás do passaporte. Então evitem esse surto, presta atenção nesse vídeo, porque as dicas daqui são muito importantes. Tirem o passaporte antes, tá, gente? Não se comunicar efetivamente com as pessoas que você está falando da faculdade. As faculdades nos Estados Unidos dispõem várias pessoas para ajudar você durante seu processo de aplicação, responder qualquer dúvida que você tiver e fazer entrevistas. E essas pessoas, elas esperam que você respondam elas esperam que você esteja interessado na faculdade. Elas esperam que você mande e-mail quando você tem alguma dúvida. Então, assim, gente, elas estão lá para te ajudar. Se você tiver qualquer dúvida específica daquela faculdade que você não possa achar a resposta no site deles, manda um e-mail perguntando, não é nada demais, você não vai estar incomodando eles, esse é o trabalho deles, e isso demonstra interesse na faculdade. Isso demonstra que você é um aluno proativo que quer saber as respostas para suas perguntas. Então, é muito importante você ter uma comunicação direta com todas as faculdades que você está aplicando para eles verem o quanto você está interessado nessas faculdades. Outro erro que muita gente comete é não levar em consideração a localização geográfica da faculdade. Gente, na hora que você vai montar a sua college list, não é uma das coisas mais importantes que você tem que olhar, mas é algo que sim, é importante você levar em consideração, porque você vai morar nesse lugar pelos próximos 4 anos da sua vida. E eu sempre falo isso, se você tem, por exemplo, rinite, e você quer fazer uma faculdade no Arizona, não vai dar muito certo, porque ela tem tempestade de areia toda hora, os ventos são muito fortes, você vai morrer. Então, leve em consideração esse tipo de coisa na hora que você está escolhendo a faculdade, para você não perder a oportunidade de aplicar para outra faculdade que você vai gostar mais e você tá aplicando para aquela ali porque você não pesquisou direito e não pensou sobre isso. Então, tenha certeza que as faculdades que vocês estão aplicando estão num ambiente que você gostaria de morar. Por exemplo, se você não gosta de morar em cidade pequena, não aplique para uma faculdade que fica no meio do nada, que fica no meio do mato. Você não vai gostar de morar lá. Se eu estiver falando besteira no quesito de areia e pó que é no Arizona porque os ventos são fortes e é muito calor, apenas ignorem. Mas leve em consideração onde sua faculdade fica, porque isso é sim importante. Esse erro, gente, também é algo que muita gente me fala e que foi um conselho que eu escutei da minha professora dos Estados Unidos na hora que eu estava aplicando para a faculdade. Não tenha preconceito sobre as coisas que você já ouviu ou as coisas que a gente pensa sem saber. Por exemplo, quando eu vi uma faculdade que ninguém tinha ouvido falar, eu achava que a faculdade não era boa. E aí, depois que eu ia pesquisar, eu vi como a estrutura da faculdade era gigantesca, quantos prêmios eles já haviam ganhado, como eles estavam bem ranqueados e como as pessoas que estudam lá dentro eram felizes. Então esse preconceito meu foi quebrado. Não é porque ninguém ouviu falar dessa faculdade que não seja uma faculdade boa.
E outro preconceito que eu tinha também era sobre a Flórida. Eu sempre pensava assim, nossa, a Flórida é cheia de brasileiro, gente, não quero ir pra lá, porque se eu for pra lá vai ter mais brasileiro do que americano, a faculdade vai ser horrível, eu só tô indo pra festa. Gente, não é assim que funciona. Eu tô indo pra uma faculdade na Flórida. E a minha faculdade, ela é extremamente bem hackeada, é uma faculdade extremamente linda, tem professores incríveis e vocês vão ver nos próximos vlogs que eu vou mostrar. Eles têm um college só de empreendedorismo, que é o curso que eu vou fazer, eles têm um prédio só pra isso. Então é uma coisa muito fechada, eles têm muitos recursos pra mim estudar o que eu quero estudar. Então não tenha preconceito de ser só porque é em determinado lugar é uma faculdade boa, uma faculdade ruim. Assim como eu tinha a impressão que todas as faculdades em Nova York eram uma beleza, que era uma maravilha, mas eu nunca tinha pensado sobre o estresse que é morar em Manhattan, que você não vai conseguir pegar um carro, que você não vai conseguir estacionar em lugar nenhum, que você sempre tem que estar andando um monte, que você tem que pegar trem, que a noite é perigoso, que você vai sair, tá sempre tudo muito lotado, que você nunca vai conseguir fazer uma reserva em algum lugar porque tá sempre lotado. Então todos os pontos mais famosos dos Estados Unidos têm pontos positivos e têm pontos negativos, claro, mas não se deixem de pesquisar sobre as faculdades só porque você tem um pressuposto de tal coisa, tá? Não demonstrar interesse genuíno pela faculdade. As faculdades americanas, elas valorizam você demonstrar que você tá interessado em estudar na faculdade, mas, gente, tem que ser um interesse de verdade na faculdade, não mintam, não exagerem nas coisas, só mostrem realmente através de e-mails, através de conversas, através de reuniões, que você tá realmente interessado pela faculdade, que você quer trazer algumas coisas pra faculdade, que você quer estudar lá, que você gostou dos programas, que você gostou dos campos. Mostrem isso para as faculdades, porque eles sim querem ver, e quando eles estão pensando em admitir 2 estudantes e se eles tiverem o mesmo nível, o mesmo currículo, as mesmas coisas, eles vão escolher as pessoas que demonstrem mais interesse pela faculdade deles. Aquilo é uma empresa e eles querem que o nome deles seja levado para outros lugares. Então eles vão querer admitir a pessoa que mais vai falar da faculdade por aí. Eles vão querer admitir a pessoa que está mais entusiasmado para estar lá, que vai trazer mais coisas para o campus. Então pensem nisso, mostrem interesse genuinamente pela faculdade que vocês estão escolhendo. Esse é legal, gente. Isso daqui é uma coisa que eu, analisando a minha aplicação depois de aplicar, eu reparei nessas coisas. Não adaptar os materiais que você está enviando para cada faculdade. Muitas faculdades pedem, por exemplo, currículo, só que os valores da faculdade são diferentes, as missões das faculdades são diferentes, e às vezes o que eles estão procurando são diferentes. E aí você escreve um currículo base e envia para todas, porém você poderia escrever aquele currículo mostrando várias coisas diferentes, que na hora de você descrever as suas posições dentro das coisas que você já fez, ou coisas que você já conquistou, se você tivesse descrito de forma diferente, poderia ser que você se destacasse mais para determinada faculdade. Então, é legal você separar um tempo para adaptar os seus documentos e para melhorá-los dependendo de qual faculdade você está aplicando. Isso também se refere a essays, porque tem várias faculdades que pedem o mesmo tema de essays, mas você poderia mexer em cada uma delas para adaptar elas conforme o que cada faculdade está procurando no aluno ideal. Então, pegue essa dica porque é algo que vai fazer você se destacar. Enquanto muitos estudantes estão fazendo isso que eu fiz, mandar todos os documentos iguais para todas as faculdades, se você fizer pequenas modificações entre eles, pode ser algo que faça você se destacar. Só aplicar para Ivies. Eu sei, gente, a gente ouve muito falar das Ivy Leagues, mas elas não são as únicas faculdades que existem nos Estados Unidos. Essas são 8 das mais de 5.000 universidades que tem nos Estados Unidos. Então não foque em só aplicar nessas 8 faculdades, não coloque todas as suas fichas ali, não espere que se você não passar naquelas faculdades, o mundo vai acabar. Não vai, gente, não vai acabar. Tá tudo bem, foque em outras faculdades, aplica para outras faculdades, escolham faculdades que você saiba que você vai entrar, que é o famoso plano B, C, D, tal. Não apliquem só para essas faculdades porque elas são sim muito competitivas, é muito difícil de entrar nelas e elas não significam tudo na sua vida. Se você não entrar, tá tudo bem. Segue em frente porque as outras faculdades são tão boas quanto, tá? Tem oportunidades incríveis, tem professores incríveis, as estruturas das faculdades são incríveis. Não focar em ter notas altas na escola. Quando a gente está no processo de aplicação, a gente sabe o tanto de coisas que a gente tem que fazer para se destacar na sua faculdade americana, mas
as coisas que eles esperam, que é o mínimo do estudante, é ter notas altas. Então a gente talvez foca tanto em se destacar em outros pontos que a gente esquece da nossa escola brasileira. Mas ter notas altas na escola é sim importante porque você precisa ter um GPA alto. Se você não sabe o que é GPA, vá lá no vídeo que eu falo sobre todos os termos que você vai ter que saber para aplicar para a faculdade nos Estados Unidos. E é muito importante sim você focar em ter notas altas na escola, exatamente por causa do GPA. Tem algumas bolsas de estudo que tem requerimento de você ter um GPA tal, e tem sociedades de honra, sociedade de honras e... como que chama? Honors Program. Como que traduz? Programa de honra? Esqueci o nome. Enfim, Honors Program que você vai precisar ter certo GPA para você ser aceito e ser convidado a estar participando desses programas, tá? Então foca em ter notas altas também na escola, é importante. Achar que tudo acaba quando você aperta o botão Submit no Common App. Gente, eu sinto te dizer, eu sei que é isso que a gente fala assim, essa é a linha de chegada, mas não é. Na hora que você envia a sua aplicação dentro do Common App, é o primeiro passo de todos os passos. Você terminou uma parte importante? Sim. Mas depois disso, você vai ter que preencher todos os documentos financeiros, você vai ter que aplicar para bolsa, você vai ter que completar coisas que às vezes só tá no portal depois que você envia o seu Common App e recebe o login do portal de cada universidade. Então, assim, lembrem que sempre depois que você envia as coisas do Common App, tem mais coisas para fazer. Não se esqueçam disso, é importante checar o e-mail, é importante continuar fazendo tudo que você já está fazendo na sua aplicação. Penúltimo erro que quase todo mundo comete, achar que vai dar tempo de fazer depois. Não vai, gente, você já tá atrasado, pra falar bem a verdade, não dá tempo de fazer depois, com o tanto de coisa que você precisa pra aplicar pra uma faculdade nos Estados Unidos, se você quer fazer bem feito, você tá atrasado. Sinto dizer, mas você tá competindo com pessoas que nasceram falando uma língua. E você não fala, você não nasceu sabendo falar inglês, você não nasceu dentro da cultura deles, você não nasceu sabendo como funciona o processo de entrar numa faculdade nos Estados Unidos. Então, não ache que dá pra fazer depois. Não dá. Você tem que fazer agora e tem que ser o quanto antes possível, tá? Escuta o que eu tô falando, gente, porque senão vocês vão surtar no segundo semestre e aí vai gente me falando: nossa, Aissa, mas você não avisou? Tô avisando. Façam o quanto antes vocês conseguirem as coisas, adiantem o máximo de coisas que vocês conseguirem antes do segundo semestre, porque segundo semestre é uma loucura, não dá tempo, principalmente se você tá no terceiro colegial. E o último, achar que não vai dar certo e desistir. A gente falhar no meio desse processo, a gente tem um cronograma e aí algum dia a gente não faz as coisas que a gente deveria fazer, a gente surta, acha que não vai dar nada certo, que a gente não deveria estar fazendo isso, que a gente deveria deixar tudo pro próximo ano. Gente, não pensem nisso. Desistir não é uma opção. Você não pode desistir porque uma coisa deu errada. Durante esse processo de, 2 anos aplicando, coisas vão dar errado. É normal, tem dias que você só quer ficar na sua cama deitar e não fazer nada. Tudo bem, tire um dia de folga, tire 2 dias de folga, tire uma semana de folga. Mas assim, foquem que não é porque uma coisa ou 2 coisas deram errado que todo o resto vai dar errado. Dá um jeito de resolver os seus problemas e foquem nas coisas que são mais importantes. Tá? Durante a sua aplicação, eu já fiz vídeo falando sobre o que você deveria estar fazendo em cada ano da sua escola. Então, assistam aqueles vídeos, porque é algo que pode te ajudar nesse processo, para você não ficar sobrecarregado mentalmente e não achar que vai dar tudo errado. Não vai, gente. Dá certo. Dá certo. Confia em mim, porque assim, só para vocês entenderem como foi a minha vida. Quando eu entrei no ensino médio, meu inglês era horrível. Horrível. E aí eu fui para os Estados Unidos no meio do meu segundo colegial. Eu aprendi inglês nos Estados Unidos, voltei aqui para o Brasil no meio do meu terceiro colegial. E eu fiz toda a minha aplicação em 6 meses. Eu fiz tudo o que eu tinha para fazer em 6 meses. Surtei, por isso que eu falo para vocês se adiantar. Mas deu certo. Muitas coisas deram errado durante o processo, deu errado. Mas depois eu consertei e foi que foi, deu certo. Então, gente, calma, vai dar certo, não desiste, tá? Desistir não é uma opção. E com isso, eu vou finalizar esse vídeo. Eu espero que essas 30 erros que as pessoas cometem possam te ajudar durante o seu processo de aplicação. Tente não cometer esses erros, porque se você não cometer, você com certeza vai se destacar muito na sua aplicação. E isso vai com certeza fazer você ganhar milhões de reais em bolsa de estudos, assim como eu. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!